Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta com vocês todas as manhãs, com o propósito de levar uma palavra reinante ao seu coração. Queridos, muito bom dia a todos vocês que compartilham o nosso canal, a vocês que deixam um like todos os dias aí no canal Reino em Pauta, muito obrigado. A você que já se inscreveu no canal, gratidão profunda. E a você que está nos vendo aí, que ainda não se inscreveu, por favor, dá um toque na tela, veja aí, amado, se inscreve, coopera, esteja conosco para a glória e honra do Senhor. Queridos, o sentimento da palavra desta série que eu inicio hoje é o tema seguinte: lidando com duas naturezas. Eu creio que esse seja o trabalho mais difícil que o homem enfrenta todos os dias, é lidar com as duas naturezas presentes na sua vida. Para falar sobre as duas naturezas, eu quero iniciar nessa primeira reflexão, amados, falando sobre instituição e constituição humana. Vamos ao capítulo 1, ou seja, capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo de número 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões diz uma alma vivente. Ser e alma, né? É o ser natural do homem. Amados, eu quero fazer uma analogia com você. Esse dia que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, era o 6º dia da sua recriação. Preste atenção que logo no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. O 7º dia é um dia de completação. O 7º dia é um dia em que Deus se sente completo. E um dos itens da completação de Deus foi a criação do homem. Posso dizer que a criação do homem, amados irmãos, foi o ápice da criação do próprio Senhor. Porque quando o Senhor criou o homem, ele disse: isto ficou muito bom. Tudo ele disse, ficou bom. Mas o homem, ele disse, ficou muito bom. Por que será que Deus disse que o homem ficou muito bom? Exatamente porque Deus disse no texto, no contexto: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o desejo de Deus no contexto da criação do homem no 6º dia, próximo do descanso de Deus, da satisfação de Deus, era exatamente de se relacionar com o homem. Deus desejou ardentemente relacionar com a sua criação. Esse desejo de Deus, ele nunca abortou. O desejo de Deus, irmãos, continua sendo relacionar com a sua criação. É interessante isso que o próprio Paulo, em 1 Coríntios 6,17, ele diz: aqueles que se unem ao Espírito do Senhor se tornam um Espírito com Ele. Amados, então nós entendemos que o desejo de Deus, o desejo central de Deus é se relacionar com o homem. Mas tem uma grande questão que eu quero iniciar falando com vocês nesta série Lidando com Duas Naturezas. Percebe no texto que existem duas naturezas colocadas dentro do homem? Vamos ler de novo, capítulo 2 de Gênesis e verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Se você entender no Espírito com mais profundidade este versículo, olhando pelo âmbito da revelação do Espírito, você vai entender algo muito glorioso. Diz que Deus construiu o homem, Deus instituiu. O homem é uma instituição. O que é uma instituição quando você vai interpretar a palavra? Instituição é algo que atende uma necessidade, certo? O propósito da instituição é atender uma necessidade de outrem.
Então, na criação do homem, Deus tinha um plano que o homem atendesse necessidades. Uma das necessidades era a relação com a divindade, era a relação com Deus. Então, vai acompanhando e você vai ver como Deus é maravilhoso e como o plano de Deus é extremamente profundo em relação ao homem. E então Deus diz assim, criou ele, o homem, do pó da terra. A matéria-prima do homem foi o pó da terra. Se você ler o contexto da criação ou da recriação, você vai ver que a terra estava coberta pelas águas. Você vai ver que tem um versículo que Deus diz, Deus ordenou que a terra sobressaísse das águas e que houvesse separação entre águas e terra, houvesse separação. Então nós vemos aqui um princípio de ressurreição. Então na criação já é estabelecido, na criação do homem, já é estabelecido o princípio da ressurreição. O que significa ressurreição? Uma mudança radical da morte para a vida. Enquanto a terra estava submersa nas águas da morte, Deus ressuscita, Deus arranca a terra da profundidade das águas. E dessa terra que ele arranca da profundidade das águas, que ele ressuscita. Então agora ele faz o homem, ele institui o homem. Ele pega o barro e constrói aquele homem, que é uma instituição, porque tem um propósito. A criação tem um propósito, a sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. E Deus então arranca a terra do fundo do mar, das águas, e confecciona o homem, instituindo ele como homem, sob a imagem e a semelhança de Deus. Imagem está relacionado ao interior. Semelhança está relacionada ao exterior. Então vamos fazer uma analogia rápida. Então na criação, Deus pega o seu interior e coloca no homem. Mas como que Deus fez isso? Deus fez isso, amados, da seguinte forma, diz assim o versículo, ele fez o homem do pó da terra e, ato contínuo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então esse irmãos, condiciona algo para a gente entender. O condiciona um ato contínuo. Então Deus não criou o homem e largou o homem. Deus não fez o homem um boneco de barro e disse, se vira. Deus se comprometeu com o homem. Deus sempre se comprometeu com a sua criação. Deixa eu falar uma coisa para você, à luz da palavra, Deus é comprometido com aquilo que ele faz. E é Deus que fez você. Então entenda que Deus fez o homem, e agora a Bíblia diz aqui que o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, vírgula, ato contínuo, e o homem se tornou um ser vivente. Então, quando fala ser vivente, nós temos uma interpretação. Esse ser está relacionado com a alma do homem. É o ser do homem. No ser do homem, na alma do homem, nós temos ali, amados, pelo menos 3 coisas. Nós temos mente, nós temos vontade, nós temos emoção. Isso faz parte do ser, da alma do homem. E diz que ele soprou então fôlego, né? O homem se tornou um ser vivente. Agora, vivente está relacionado com a vida. A vida é o sopro de Deus. Quando Deus soprou sobre o homem, ele pegou a vida dele e colocou dentro do homem. E agora o homem, ele tem 2 naturezas. Ele tem a natureza divina. Ele tem a natureza de Deus. Ele tem a presença de Deus. Ele tem a relação com Deus, né? Mas ele tem o seu ser. Só que a criação foi tão perfeita que é um ato contínuo, ser vivente. Então, a vida e a alma, ou Deus e a alma, ou o Espírito e a alma, né, estão agora 100% ligados. Não é maravilhoso esse pensamento? Essa revelação não é maravilhosa? Saber o propósito de Deus na criação, o desejo de Deus na criação.
Amados, vamos imaginar aqui, imagino Deus, amados, tão feliz, porque estava chegando o dia do seu descanso. Estava chegando o dia, amados, de Deus dizer assim: puxa, olha o que eu fiz, olha que maravilha, né? Olha a natureza, olha os peixes, olha a criação, olha tudo. Agora eu vou fazer alguém que me corresponda. Eu vou fazer alguém agora, eu vou instituir alguém. Instituindo esse alguém, eu vou constituí-lo. Porque instituir, amados irmãos, é fazer alguém com o propósito de atender uma necessidade. Tá? Então Deus agora fez o homem para ser um instrumento de relacionamento, primeiro com Deus, certo? Aí Deus vem e constitui o homem. O que constitui o homem? O que constituiu o boneco de barro? A vida de Deus. Então, a vida de Deus, ela é constituição. O que é constituição? A mais B. Constituição é criação mais presença de Deus. Então Deus agora constitui o homem com a sua vida, com o sopro, com a vida de Deus. E a vida de Deus está dentro do homem. Eu quero que você entenda esse princípio, porque eu vou seguir, amados irmãos, essa série falando de coisas profundas, de coisas maravilhosas, e eu quero que você entenda e compreenda, junto comigo, as revelações que virão, amados irmãos, a seguir em toda essa série, com o tema Lidando com Duas Naturezas. Então agora você entendeu comigo que o homem tem duas naturezas. Uma é a instituição. Uma é a construção do homem, né? Outra é a constituição. Então o homem tem agora o seu ser, a sua alma e tem a vida de Deus. A vida de Deus está junto no homem agora. Olhe comigo e não deixe de me acessar no YouTube amanhã. Acessando o Reino em Pauta, você vai continuar essa série. Pai, obrigado por este momento. Pai, abençoa teus filhos, ministra grandemente, opera abundantemente, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.